Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lucas Alencar e hoje, conforme vocês pediram, na verdade foi muito pedido, então eu venho trazer aqui o vídeo sobre as cartas, no caso os diários escritos pela Rachel Joy Scott. Rachel Joy foi uma das vítimas, na verdade, a primeira vítima do massacre de Columbine, lá nos Estados Unidos em 1999. E no primeiro vídeo que eu conto a história dela, focado nela, sobre o massacre de Columbine, sobre a vida dela, as circunstâncias que ocorreram, relatos muitas vezes intrigantes sobre a história dela, que parecia que ela já estava prevendo tudo. Eu trouxe nessa primeira parte do vídeo, que eu vou deixar aqui linkado para você assistir, tá aqui na descrição. Então é importante você já ver esse vídeo antes de começar esse, que aqui eu vou falar exclusivamente sobre os conteúdos desses diários da Rachel, que ela deixou, que foram encontrados após a sua morte. Então não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. E também já deixem sugestões sobre o próximo vídeo, assim como esse é uma sugestão de vocês. E assim trazer mais conteúdos que você esteja querendo ver aqui no canal. Como eu falei, é importante entender que esse vídeo é focado nos conteúdos dos diários da Rachel. Para alguns parece ser fé, para alguns parece ser propósito, para alguns parece que realmente Deus estava a preparando, e para outros pode ser apenas coincidência. Isso aí é você que decide. E uma coisa que a gente não pode negar na história da Rachel é que ela realmente sabia que estava sendo preparada para algo muito maior, desde a sua infância. É uma história cheia de mistérios, com muitos eventos sobrenaturais, que pode ser coincidência para uns, mas também pode ser confirmação de fé e propósito de Deus para muitos outros. Então, vamos começar o vídeo agora. Basicamente, em seus diários, a Rachel escrevia poemas, ela escrevia cartas para Deus, falava sobre a sua vida, não era muito foco assim de contar, não é aquele diário que você escreve assim, hoje eu fiz tal coisa, era mais assim diários de propósitos, diários de expectativas, de sonhos, de buscas, de poemas, de desenhos, de orações. E era algo muito voltado para Deus, assim, era algo que realmente era ela e Deus. Tanto que ninguém sabia do conteúdo desses diários, porque eram privados e realmente só vieram descobrir após a morte da Rachel, porque ficou público, né? A família decidiu divulgar. Então, antes, quando ela escrevia isso, não era algo que ela já escrevia pensando que iria ser postado ou iria para ser dividido com o público. Uma das coisas que a gente tem que lembrar sobre a Rachel é que ela tinha um grande desejo de ajudar pessoas, de estar envolvida. Ela tinha um sonho que era bem conflitante. Até o pai dela fala sobre isso em uma pregação que se chama As Lágrimas da Rachel. Eu vou deixar também aqui na descrição, legendado. Fala sobre ela ter o sonho de ser atriz e de ser missionária. Isso era bem conflitante, mas ao mesmo tempo, hoje em dia a gente vê que isso se cumpriu de alguma forma, né? Rachel foi retratada em filmes, em livros, em histórias, então ela realmente está no meio artístico e também ela conseguiu ser missionária, porque a palavra foi levada, e eu vou falar disso bem mais lá na frente do vídeo. Quando a mochila dela foi encontrada logo após o massacre, essa mochila da Rachel ficou em posse da polícia por muitas semanas. Esse meio tempo, só a polícia tinha tido acesso. Em um dos tiros que ela levou nas costas, acabou atravessando um dos diários, então esse ficou retido para pesquisa forense. Enquanto esses conteúdos estavam em posse da polícia, a família da Rachel não tinha tido acesso ainda a esses diários, e uma das pessoas que estava acompanhando toda a comoção que tomou nos Estados Unidos, até hoje é um evento que causa muita dor, nessas coberturas da polícia, de programas jornalísticos ou de entrevistas com os familiares, uma pessoa que tem um propósito missionário estava orando e teve uma visão de Deus, onde ela via olhos chorando. Esses olhos ficavam bem vivos na mente dela, dessa pessoa. E essa pessoa procurou o pai da Rachel, que era algo que não aconteceu só uma vez, aconteceu várias vezes, ficava sempre vindo na mente, sempre acontecendo em sonhos, em visões. Então ele procurou o pai da Rachel e perguntou se esses olhos ou se essas lágrimas significavam alguma coisa. E até aquele momento, como eles não tinham tido acesso aos diários da Rachel, ele falou que não remetia a nada. E ficou com aquela informação. E a pessoa disse assim, então se você tiver alguma informação sobre isso, me contate, porque é algo que está acontecendo muito forte, eu não estou conseguindo entender o que é. E quando a polícia entregou a mochila da Rachel, o material dela, que o pai abriu esses diários, a primeira coisa que ele viu foi o último desenho que a Rachel fez, inclusive na manhã da tragédia, do massacre,
que foi um olho, que é muito conhecida essa foto, esse olho chorando 13 lágrimas. 13 foi o número de vítimas que ocorreu no massacre. Então esse olho chorava sobre uma rosa que se chama Columbine, que justamente deu o nome àquela escola, que é uma flor muito presente naquela região, então ela acabou nomeando a escola como Columbine. Então é uma foto bem emblemática que foi feita pela Rachel no seu último dia de vida. E aí, na mesma hora o pai dela lembrou daquele senhor que o procurou sobre esses olhos. E ali ele viu que tinha algo a mais naqueles diários, então ele começou a pesquisar a fundo e a entender que parecia que a Rachel estava assim sendo preparada e ela já estava escrevendo eventos que antecediam essa tragédia. Então, como eu falei, naqueles diários, Rachel escrevia muito como se conversasse diretamente com Deus. E ela desejava profundamente ter um relacionamento muito mais profundo com Deus. Era algo que ela anseiava e ela escrevia sobre isso muito, repetidamente em seu diário. E também, como qualquer pessoa, como qualquer jovem, ela tinha suas lutas. Ela realmente foi viciada em bebidas e em cigarros, então ela escreve sobre isso, que estava fazendo um propósito com Deus no dia 15 de abril de 1998, 1 ano e 5 dias antes da tragédia acontecer. Ela fez um propósito com Deus que naquele momento ela não beberia ou fumaria mais. E as pessoas que a rodeavam falavam que realmente ela conseguiu, ela parou. Eu quero dividir com vocês uma frase que ela escreveu que é muito profunda, que diz assim: corra em busca de Deus, não importe o que custe, apenas vá. Deus quer te conhecer agora. E tem muito dessas frases ao longo dos diários dela. São muitos conteúdos. Esse vídeo aqui vai ser mais focado no que ela escreveu, que está diretamente ligado ao massacre de alguma forma, como se ela estivesse se prevendo, ou se antecipando, ou sabendo que estava sendo preparada. Então, se vocês quiserem uma parte 2 sobre mensagens motivacionais, sobre as coisas que ela escrevia para Deus, vocês já podem pedir aqui no comentário que quem sabe vem a parte 2 desse vídeo. Outra coisa que ela anseiava era algo ministerial sobre ela, era começar uma reação em cadeia. Ela fazer algo bom, que isso iria se perpetuar, levando consequentemente pessoas a Cristo, ou seja, sendo um exemplo. Então ela sempre escrevia sobre isso, até no filme fala sobre isso. Eu quero iniciar uma reação em cadeia. Ela lutou para que a sua vida fosse um exemplo. Seu pai e familiares diziam que Rachel ela era uma menina popular, ela tinha muitos amigos, então ela não era aquela pessoa excluída dentro da escola. Ela era muito conhecida, muito popular, e quando ela realmente se firmou em viver para Deus, levou pessoas a se afastarem dela, mas ela não se importou com isso e decidiu que realmente sua vida seria um exemplo. Um dos temas que ela escreve em seu diário, ela fala sobre conhecer a Deus ser diferente de se relacionar com Ele, porque conhecer, todos nós conhecemos, sabemos, lemos histórias, porém se relacionar era algo mais profundo e que era uma decisão nossa. Sempre distinguia uma coisa da outra e buscava conhecer, se relacionar profundamente com ele. Rachel afirmou a seu pai que sentia que ela não queria casar, que não iria dar tempo, porque ela sentia que as coisas iriam ser muito breves. Ela chegou a falar isso para o seu pai, que naquele momento não entendeu nada e apenas não replicou, ficou calado olhando para ela. E também em um daqueles momentos da família se reunir para assistir televisão, eles assistiam um programa da Oprah, que é muito conhecido nos Estados Unidos, e ela disse: um dia vai ter um programa sobre mim na Oprah. E depois que aconteceu o massacre, os pais dela foram convidados para o programa da Oprah e eles falaram isso para ela, que naquele momento Oprah se debulhou em lágrimas. Ela realmente ficou chocada com aquilo, que é mais um relato de como ela tinha de vez em quando ciência de que as coisas iriam acontecer, mas não da forma como talvez ela pensasse, né? O programa foi sobre ela, sobre a história de vida dela, de fé dela. 1 ano e meio antes de acontecer o massacre, Rachel começou a escrever em seu diário realmente coisas como se estivesse sendo preparada para algo grande. Então eu vou falar sobre isso a partir de agora. Bruce Porter foi um dos pastores do funeral da Rachel e em 20 de janeiro de 1999, 3 meses antes de ocorrer o massacre, ele teve um sonho que foi documentado por muitas pessoas. 2 horas da manhã ele acorda agitado, suando, e ele conta: tive um sonho, estava em uma sala e haviam jovens ao meu redor. Ouvi explosões de bombas e tiros, e vi jovens caindo e sangrando ao meu redor. E de repente me vi fora do prédio, e vi esse grupo de jovens correndo em filas, com os dedos entrelaçados. E na terceira parte do sonho, os jovens pararam de correr e olharam para o prédio e se determinaram a voltar e ajudar os que estavam feridos. Esse sonho ele foi documentado e comprovado
antes mesmo de ocorrer o massacre, e foi tema de uma pregação que curiosamente ocorreu antes do massacre, e quem estava presente nessa pregação, nessa reunião, foi a mãe da Rachel junto com seu esposo. Depois de contar esse sonho várias vezes e de externalizar e documentar isso, no dia que aconteceu o massacre, que esse pastor estava assistindo imagens na televisão, né, das reportagens, que ele viu jovens saindo dali da escola com as mãos entrelaçadas ou com as mãos na cabeça, ele lembrou imediatamente do sonho, e o pai da Rachel também lembrou, e consequentemente a mãe também, e ali eles ficaram chocados em como aquilo estava acontecendo da forma como foi narrado meses antes. É incrível. Rachel orou em seu diário: Deus, eu quero ser usada para alcançar o inalcançável. Eu tenho um desejo e uma urgência em servi-lo agora. Quero compreender e servir agora. Quero ajudar as pessoas agora. Quero fé como uma criança agora. Quero sentir você em meu coração, na minha mente, na minha alma agora. Quero o Senhor em minha vida agora. Clamo pelo Senhor e pelo seu Espírito agora. E uma semana após ela escrever isso, dessa forma tão apaixonada, tão desesperada, com tanto anseio, ela escreveu as seguintes frases: Deus, tenho essa terrível dor em meu estômago e não sei se é um sentimento espiritual, mas se for, eu peço que abençoe. Ela relatou à sua irmã, Dana, que sentia que era muito grande e intenso o que Deus tinha para ela, que chegava a sentir dores sobre isso e tinha certeza que era Deus a preparando para algo que ela não entendia o que era. No dia 9 de março de 1998, ela escreveu o seguinte poema: Apenas de passagem, apenas chegando. Não ficarei muito tempo, eu sempre soube, esse lar que estou nunca vai durar. Parece realmente que ela estava prevendo que isso iria acontecer e que ela teria uma vida breve, porém marcante e significante. A oração de Rachel foi ouvida e sua missão foi cumprida. Em seu velório, televisionado pela CNN, assistido por milhares de pessoas, o pastor pergunta: quem irá carregar a tocha que Rachel deixou? E dezenas de milhares presentes se levantaram naquele momento e se converteram, fora os que estavam fazendo isso em suas casas. Estima-se que mais de 22 milhões de pessoas foram impactadas pelo testemunho da Rachel e voltaram suas vidas a Jesus. E nesse mesmo dia do funeral, um jovem no Texas estava com a arma na mão, se preparando para se matar, e se distraiu com a CNN que mostrava o velório dela. E quando o pastor fez essa seguinte pergunta, ele se levantou e disse: eu, se convertendo naquele momento. A história, o testemunho, o legado de Rachel é muito importante, muito impactante. E realmente, para alguns ela é considerada um mártir, para alguns talvez essa história não tenha acontecido dessa forma, mas conforme as escritas em seu diário, que é algo comprovado que foi feito por ela, a gente vê sim que ela tinha esse desejo, que ela sabia que Deus tinha um propósito na vida dela. Então eu quero finalizar esse vídeo com a seguinte frase da Rachel, que também é muito conhecida quando ela ainda era criança, que escreveu atrás de sua cômoda, que ela desenhou o contorno de sua mão e colocou a seguinte frase: essas mãos pertencem a Rachel Joy Scott e algum dia elas irão tocar os corações de milhões de pessoas. Então esse é o vídeo de hoje, eu espero que te abençoe. Não deixa de se inscrever, de compartilhar essa história para outras pessoas serem alcançadas. Então é isso, fica na paz e até o próximo vídeo.